Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 29, objeto de conhecimento, a história recente do Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. O detalhamento desta aula é o seguinte: a história recente do Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais. Vamos à nossa aula? Vamos falar de Nova República no Brasil? Vocês podem perguntar, professora, mas por que Nova República? Nós não estamos vivendo a República Brasileira desde 1889, melhor dizendo? Sim, só o que acontece, nesse momento? Houve o período do regime civil-militar. Então, nesse período, a democracia ela ficou à margem, certo? Então, a Nova República é o período da história do Brasil que seguiu após o fim do regime civil-militar e vai até os dias atuais. É caracterizado pela ampla democratização política do Brasil e sua estabilização econômica. Houve significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. Então, esse processo, neste momento, a gente vai verificar essa nova república que vai nascer no território brasileiro, certo? Advindo ali de muitos movimentos sociais para que houvesse a participação do povo justamente nesse processo, de eleição, nesse processo de participação política. Certo? Então, para falarmos disso, vamos observar as eleições de 1989. O que acontece nesse período? Foram as primeiras eleições diretas para presidente do Brasil desde 1960. Ou seja, em 1960 houve eleições presidenciais diretas, ou seja, com a participação popular, em que houve ali a escolha do presidente da República. Então, os principais candidatos em 1989 foram Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, e Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, o PRN. Professor, mas foram só apenas os dois candidatos? Não. Nessa eleição, candidataram-se aproximadamente 22 políticos ao processo de eleição para presidente da República. Dentre eles, o Leonel Brizola e também Ulisses Guimarães. Porém, no contexto da eleição, apenas os dois, Luiz Inácio e Fernando Collor de Mello, foram para o segundo turno, certo? Então, o Collor, ele é caracterizado como caçador dos marajás. A sua finalidade, de acordo com esse título, caçador de marajás, era combater a corrupção e modernizar a economia. Já Lula representava a classe trabalhadora e prometia reformas sociais profundas, certo? Então, esse é o contexto das eleições de 1989. Apesar de ter nomes ali emblemáticos para essas eleições, como Leonel Brizola e Ulisses Guimarães, os dois, tanto o Luiz Inácio Lula da Silva quanto o Fernando Collor de Mello, foram os que despontaram para as eleições em segundo turno, como previa a Constituição. Então, para exemplificar melhor, trouxemos aqui uma animação para falar um pouco sobre esse processo eleitoral. Acompanhem comigo. Em 1989, o Brasil realizou suas primeiras eleições diretas para presidente após mais de 2 décadas de regime militar. A disputa principal foi entre 2 candidatos, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, era conhecido por suas promessas de modernizar a economia e combater a inflação. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT, representava a luta dos trabalhadores e a esperança de um governo voltado para as causas sociais.
A campanha foi intensa e acirrada, com os dois candidatos apresentando propostas contrastantes e participando de acalorados debates na televisão. Um dos momentos mais marcantes foi o debate televisivo onde Collor e Lula expuseram suas visões para o futuro do Brasil. Este debate teve grande influência na decisão dos eleitores. No dia 15 de novembro de 1989, milhões de brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente. Fernando Collor de Mello venceu a eleição com 53% dos votos, enquanto Lula obteve 47%. Collor tomou posse como presidente em 15 de março de 1990. Collor prometeu modernizar o Brasil, mas seu governo foi marcado por controvérsias e acusações de corrupção, culminando em seu impeachment em 1992. Apesar disso, a eleição de 1989 foi um marco na história democrática do Brasil, simbolizando a volta das eleições diretas e o poder do voto popular. Luiz Inácio Lula da Silva continuou sua trajetória política sendo eleito presidente em 2002, mostrando a importância da persistência e da luta por ideais democráticos. Então, vocês acompanharam nessa animação a disputa presidencial em 1989. Então, de um lado, nós tínhamos ali a política mais elitista, caracterizada por Fernando Collor de Mello, e, de outro lado, uma política mais, vamos dizer assim, voltada para a população braçal, para a população operária do Brasil, que era com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nessas eleições, quem vence é justamente Collor de Mello, e vamos agora caracterizar esse governo. Acompanhem comigo. Então, o governo Collor de Mello é de 1990 a 1992. O que acontece nesse período? Vamos observar aqui, né, o plano Collor, abrir a economia era um dos objetivos, privatizar, eliminar a correção monetária automática dos preços e cortar os gastos públicos. Qual era essa ideia? Né? Justamente de poder equilibrar a economia do Brasil. Então, nós vamos observar também que, neste contexto, haverá o confisco temporário das poupanças, acima de um determinado valor que referia-se a 50 mil cruzados novos. Então, nesse momento, neste período, muitas pessoas saíram correndo aos bancos para fazerem a retirada desses valores. Porque qual era a ideia do Fernando Collor? Confiscar esse valor até que houvesse o equilíbrio da economia e depois fazer a devolução destes valores. Porém, contudo, todavia, não foi assim que aconteceu de fato, né? Então, para não arriscar perder todas as economias, muitos trabalhadores foram aos bancos fazer esse resgate do dinheiro, porém, nem todo mundo conseguiu realizar tal feito, certo? Então, vamos observar também qual vai ser o impacto econômico e social. As medidas de Collor causaram uma forte recessão econômica. Professor, o que é recessão? É justamente uma regressão, ou seja, um aperto econômico. E isso vai gerar aumento do desemprego e insatisfação popular devido a quê? Ao confisco das poupanças, como eu falei há pouco para vocês. Nesse momento, inicialmente, vamos observar que a inflação, né, ela vai diminuir, mas logo vai voltar a subir, mostrando que as medidas de controle não foram suficientes. Então, Collor, ele toma várias medidas, certo? Porém, elas são ineficientes para diminuir de fato a inflação. Mas, professor, o que é inflação que a senhora tanto fala? É justamente o aumento, né, do valor dos produtos, né, e mercadorias que estão à venda. Então, nesse momento, vamos observar que as mercadorias, principalmente em supermercados, elas vão ter um aumento muito alto, né? E isso vai ocasionar, né,
problemas para a manutenção das famílias brasileiras, certo? Vamos observar que o governo Collor também tem a presença de escândalos de corrupção. Professora, mas ele não era caçador de marajás, ele não pretendia ali acabar com a corrupção? Sim, só que Pedro Collor, que é irmão, né, de Fernando Collor de Mello, ele vai denunciar um esquema de corrupção envolvendo Paulo César Farias. O que dizia esse esquema de corrupção, professora? Falava o seguinte, que havia um esquema, certo, em que o presidente da República, no caso, o Fernando Collor de Mello, ele recebeu aproximadamente 60 milhões de dólares por conta desses esquemas de corrupção, certo? Era uma forma de desviar dinheiro público. E esse esquema ele foi denunciado pelo Pedro Collor, certo? Nesse momento, há uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, chamado de CPI, e o processo de impeachment. Professor, esse nome ele me é familiar. O que é impeachment? Então, impeachment quer dizer impedimento, certo? E esse impeachment, ele tem ali algumas etapas. Acompanhem comigo, né? Temos aqui etapas do processo de impeachment. Quais serão eles, né? É uma ferramenta utilizada para destituir governantes que atuaram de maneira incorreta em suas funções, cometendo crimes comuns ou crimes de responsabilidade. O que seriam esses crimes, né? Poderiam ser desvio de dinheiro público, poderia ser a questão de fazer com que o Estado, a nação, se dividisse, poderia ser uma falta de administração correta. Então, esses pontos eles podem ser caracterizados como crimes para que haja a implementação de um impeachment. O impeachment está regulamentado na Lei número 1079 de 1950 e foi regulamentada pela Constituição de 1988, certo? Então, quais serão as etapas para o processo de impeachment, para que haja ali o impeachment? Primeiro, a denúncia, que pode ser feita por qualquer cidadão brasileiro. O segundo ponto, né, o segundo passo, é a admissibilidade, ou seja, o Congresso Nacional aceitar essa denúncia. A terceira é a formação da comissão especial que vai investigar essa denúncia. A quarta etapa, né, o quarto passo, é a aprovação pela Câmara e finalizando o julgamento pelo Senado. Então, uma vez instaurado esse processo de impeachment, tem todas essas etapas para que ele, de fato, aconteça. Então, houve a investigação, certo? E nessa investigação comprovou-se a culpa, né, de Fernando Collor de Mello, e nesse momento vai surgir o movimento Fora Collor, em que estudantes conhecidos como cara-pintadas pintavam a face de verde e amarelo e foram às ruas no movimento que reuniu a população brasileira e ficou conhecido como Fora Collor, certo? E qual foi o resultado desse processo? Em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment de Collor por corrupção passiva. Collor ele vai renunciar em 29 de dezembro de 1992, pouco antes de ser oficialmente destituído pelo Senado. E o vice-presidente, na época era Itamar Franco, vai assumir a presidência. Então, vamos observar nesse momento, né, a destituição do cargo, né, de presidente de Fernando Collor de Mello e Itamar Franco, que era seu vice, vai assumir o mandato, né, vai assumir até o final do período eletivo. E ele vai ter uma grande responsabilidade nesse contexto, né, conturbado, tanto política quanto economicamente. Acompanhem comigo agora esse processo do governo de Itamar Franco, que vai de 1992 até 1995. Então, qual será o contexto? Crise política e econômica. O governo de Itamar Franco vai ser marcado pela estabilização econômica e pela implementação
de políticas que preparam o terreno para o crescimento econômico sustentável. Então, já em 1992, tinha já preocupação com o meio ambiente. Então, era interessante fazer ali toda uma política que viesse a trabalhar o crescimento econômico de forma sustentável, ou seja, alinhando tanto a produtividade econômica como também com a preservação ambiental. Certo? Então, o governo de Itamar Franco vai de 1992 a 1995 e, dentre as suas políticas econômicas, temos o Plano Real. Então, conjunto de medidas econômicas destinadas a estabilizar a moeda e controlar a hiperinflação. Então, entre a década de 80 e 90, a inflação no Brasil ela aumentou consideravelmente, a ponto de um produto aumentar de preço 84% do seu valor. Então, muitas famílias passaram por problemas seríssimos por conta dessa hiperinflação, até porque os salários eles não acompanhavam o aumento dos produtos no mercado em si. Certo? Então, vamos observar também que houve uma coordenação pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Então, aqui ao lado, vocês podem acompanhar a imagem tanto de Itamar Franco, certo? Quanto de FHC, que na época do governo de Itamar Franco era o ministro da Fazenda, certo? Então, quais foram as medidas adotadas? A introdução da Unidade Real de Valor, a URV, como uma moeda de transição para ancorar os preços. Então, qual era a ideia aqui? Né? Fazer uma moeda de equivalência para que houvesse futuramente o lançamento do real, certo? Como a nova moeda oficial do Brasil. Então, quais serão os resultados? O plano foi altamente bem sucedido, reduzindo drasticamente a inflação e estabilizando a economia. Então, olha só, o governo de Itamar Franco conseguiu estabilizar a economia, que era ali um grande problema para o Brasil. Então, foi um marco na história econômica do Brasil e ganhou tanto apoio popular como também internacional. Quando se fala do apoio internacional, também está configurando o investimento de nações estrangeiras ao nosso território, certo? Ninguém vai querer investir em um território que está instável, tanto política quanto economicamente. Então, para que haja esse investimento internacional, é necessário que a economia esteja estabilizada, certo? Então, dentre as políticas sociais, o governo de Itamar Franco vai tentar, reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Para tanto, serão criados alguns programas de assistência para as populações mais vulneráveis. Assim também, como a questão de melhorar a educação e também a saúde pública. Embora enfrentando desafios significativos devido à crise econômica herdada do governo anterior, certo? Então, já havia uma preocupação com as políticas assistencialistas já no governo de Itamar Franco. Então, ele vai fazer ali o caminho para que os futuros governos pudessem olhar e ajudar as populações mais carentes, certo? No governo de Itamar Franco, também vamos observar a crise energética, em que ocorrerão apagões frequentes devido à falta de investimento no setor elétrico. Então, a ideia desses apagões era justamente fazer com que houvesse ali uma manutenção preventiva no setor elétrico, certo? E nesse momento também vamos observar que medidas emergenciais foram realizadas para minimizar os efeitos da crise, mas ela destacou a necessidade
de reformas estruturais no setor. Por que isso estava acontecendo no Brasil? Devido ao crescimento populacional, devido, né, a haver ali uma maior, vamos dizer assim, procura, né, justamente por esse setor energético, certo? Então, essas são características do governo de Itamar Franco, ok? Temos também o final do seu mandato, que é caracterizado pelo sucesso do Plano Real, em que haverá o controle da inflação. Contudo, havia desafios econômicos a serem vencidos, como o baixo crescimento econômico e também a alta taxa de desemprego. Houve também reformas estruturais para o crescimento econômico, que foram visíveis no governo de FHC ou Fernando Henrique Cardoso. Para tanto, trouxemos aqui uma imagem que vai falar um pouquinho melhor sobre o governo de FHC. Então, temos aqui a imagem de Fernando Henrique Cardoso e temos alguns pontos, que vamos falar sobre ele. Então, Fernando Henrique Cardoso é conhecido como FHC, ele é intelectual, sociólogo e cientista político brasileiro. Ele foi exilado político no Chile e depois na França durante o regime civil-militar. Foi criador do Centro Brasileiro de Análises e Planejamento. Também ajudou a fundar o Partido da Social Democracia Brasileira, conhecido como PSDB, e também disputou a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva, que era o favorito, mas FHC venceu as eleições e assumiu em 1994. Certo? Vamos agora observar algumas características do governo de FHC. Acompanhem comigo. Seu governo vai de 1995 a 1998. Seu primeiro mandato é caracterizado pela estabilização econômica, com plano real, controle da inflação e estabilização da moeda, no caso, o real. Política monetária com elevação das taxas de juros são características em relação à economia durante o governo de FHC. Lembrando, o primeiro mandato, certo? O segundo tópico temos as reformas econômicas, como, por exemplo, as privatizações, venda de empresas estatais importantes como a Companhia Vale do Rio Doce, conhecida como Vale, e empresas do setor de telecomunicações. Qual é o grande ponto dessas privatizações? Essas empresas elas eram estatais. Então, com a privatização, houve a venda dessas empresas para o mercado internacional, para empresas multinacionais. Então, elas vão controlar justamente a produção de materiais que eram feitos, pela Companhia do Vale do Rio Doce, ou melhor dizendo, que são feitos pela Companhia do Vale. E esses materiais estão fazendo referência a minérios, certo? Então, vamos observar também no seu governo reformas administrativas, como, por exemplo, reduzir o tamanho do Estado e melhorar a eficiência do setor público, que também está alinhado nessa questão da privatização, certo? Outra característica do seu governo é a reforma previdenciária, reformar o sistema previdenciário para torná-lo mais sustentável. O que seria isso? Quando se fala de previdência, temos que lembrar do INSS, que é justamente a Previdência Social, ou seja, aquele órgão que paga as aposentadorias ou então que dá os benefícios que todo trabalhador tem acesso se ele for ali CLT. Como, por exemplo, o auxílio-doença, as férias remuneradas. Então, isso está alinhado justamente a esse setor previdenciário. Então, quando o trabalhador ele vem a chegar à sua aposentadoria, quem paga esse benefício é justamente o INSS se ele for CLT, ou seja, se ele tiver ali a carteira assinada. E de acordo com essa reforma previdenciária, haveria mudanças para a arrecadação desses tributos ou até o aumento da idade mínima para que houvesse ali a aposentadoria, certo? Em relação à abertura econômica, temos o comércio exterior com a redução de barreiras
tarifárias e incentivos à exportação, aumentando a integração do Brasil na economia global. Vamos observar também investimentos estrangeiros, como a criação de um ambiente econômico mais estável e previsível. Quando tem essa abertura econômica, nós temos aqui a presença, de um comércio voltado para a exportação. Então, quando eu tenho assim a redução das barreiras tarifárias, quer dizer que os impostos para a entrada desses produtos, vai ser menor. Então, a exportação ela vai acontecer de uma forma vai aumentar mais, certo? Lembrando que exportação é vender os produtos para fora do território, ok? E assim vai aumentar a presença do Brasil em relação à economia global, certo? Então, agora nós temos aqui um mapa mental que vai falar um pouquinho sobre o governo de Fernando Henrique já no seu segundo mandato. Acompanhem comigo. Temos aqui, a questão da crise econômica. Vamos observar a desvalorização do real, um período de instabilidade econômica. Vamos observar também a questão do ajuste fiscal, com a implementação de medidas de austeridade para conter a crise, incluindo cortes nos gastos públicos e aumento de impostos, certo? O nosso próximo tópico que a gente precisa observar é justamente a educação. Então, temos a criação do Fundef para melhorar o financiamento da educação básica e valorizar os professores. E, claro, expandir o ensino superior. Então, com o segundo mandato de FHC, haverá também uma maior acessibilidade ao ensino superior, ok? No que tange à saúde, vamos observar o Programa de Saúde da Família, o PSF, em alguns lugares é conhecido muito como a Casinha, certo? Implementação de políticas efetivas de combate à AIDS também vai ser uma característica desse governo. Programas sociais, como a criação do programa Bolsa Escola, expansão de programas sociais para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, certo? Reformas estruturais, o que tem nesse momento? Vamos observar aqui. Continuação das privatizações, ou seja, venda de empresas estatais no setor elétrico e bancário, reformas no setor de energia, como a promoção de mudanças no setor energético, ou seja, não apenas ficar limitado ao uso das hidrelétricas, mas sim observar outras formas de aquisição de energia. Para quê? Para aumentar a eficiência e evitar crises de abastecimento, certo? Será uma preocupação para a questão estrutural do país. Em relação à política econômica, vamos observar metas de inflação, para guiar a política monetária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinado em 2000, que diz o seguinte, tem a ideia de impor limites aos gastos públicos e exigência de maior transparência na gestão fiscal. Então, essas características, elas são pontuais no governo de Fernando Henrique Cardoso, já no seu segundo mandato, certo? Então, como é que vai caracterizar a política externa? Acompanhem comigo. Temos aqui o Mercosul e a posição global, temos a integração regional, o fortalecimento do Mercosul e promoção da integração econômica na América do Sul e negociações comerciais, como a participação ativa em negociações de acordos comerciais bilaterais e multilaterais. Além disso, vamos observar a participação ativa do Brasil em fóruns internacionais como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o G20, Grupo dos 20. E vamos observar também a questão da diplomacia sul-sul, em que nós vamos observar o fortalecimento das relações com países em desenvolvimento e promoção da cooperação sul-sul. Nesse contexto, vamos observar uma integração na economia do Brasil, da África e da Ásia.
Então, essas são as características desse momento da nova república. Vimos aqui, as primeiras eleições diretas após o regime civil-militar. Vimos como é que aconteceu esse processo eleitoral. Vimos quais foram os governos que vieram após esse momento, das eleições diretas. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham compreendido o conteúdo desta aula e até a próxima.